este computador. Ora, aí está. Aí está. Ora, então, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Quinta dos Produtos. Hoje não é possível estar cá nem o Dr. Marco Patinha, nem a Doutora Teresa Patinha. Aqui vai um grande abraço para eles. Mas como não podia deixar de ser às quintas-feiras, não estão cá os nossos diretores máximos, mas estamos cá nós, não é? Para fazer a Quinta dos Produtos e lançarmos, como é costume. Não é pela ausência deles que isto não se faz a Quinta dos Produtos das quintas-feiras, sempre às 21 horas de Portugal. Sejam todos bem-vindos. Já vi que houve aqui já muitos presentes que puseram de onde é que nos estão a ouvir, de onde é que estão a ver e a ouvir. Temos todo o país e arredores. Estou aqui a ver, por exemplo, a Natasha Correia, que é a doutora Graça Amaral, que está desde Oeiras. Temos Ivone Mendes da Zambuja, temos a Natália de Portimão, temos o Ricardo Conde do Pinhal Novo, temos a Suzete dos Açores, da Ilha dos Açores, no meio do oceano. Temos o Dr. Pedro Sucesso Pereira, sempre do Algarve, um dos nossos diretores. Depois temos a Ivone Mendes, do Vimioso, temos a Isorinda Inverno, de Lolé, e depois temos aqui a nossa Maria de Jesus, que já escusa de apresentações, não é? Toda a gente a conhece, que está no Alentejo, não é? Temos o Algarve, a Cantarilha, temos a Alcarta do Sal, que é a Maria de Jesus, não é? Que toda a gente sabe, nossa embaixadora. Depois temos aqui a Morgana, que é da Guarda, Meio Martins, também temos aqui presente, Leiria, Torres Vedras, Almada, Feijó, Viseu e por aí fora. Pronto. Temos a nossa Sandra de Espanha. E a Sandra Soro. Sandra Soro também já entrou. Eu não apanhei aqui, pronto, temos a Sandra Soro de Espanha. Isso, seja bem-vinda, como é normal. Ora bem, então hoje vamos começar aqui, eu vou começar aqui a sessão a compartilhar aqui nossa Quinta de Produtos, que é sempre às quintas-feiras às 21 horas de Portugal. E já agora, como temos aqui os Açores, é Portugal continental, não é? Porque neste momento são 20 horas nos Açores, menos uma hora. Por isso, o que é que nós temos hoje? É este o tema, como devem ter reparado nos slides que nós publicámos nas redes sociais. Porquê? Porque ficamos doentes. Já vou apresentar depois a seguir as pessoas, quem vai precisamente ser responsável pela apresentação deste tema. Como sabem, nós temos sempre esta estratégia de 5 elementos, a Dual Life, que faz parte da Associação de Saúde com o Coração, que é o tal bem-estar psiconeurosociosomático, que para nós temos sempre esta estratégia de 5 elementos, qualquer deles não tem nenhum deles depende uns dos outros. Ou seja, nós temos que ter a nutrição consciente, temos que ter uma condição física, temos que ter gestão de stress, purificação do organismo e a suplementação adequada. Aqui entra a Dual Life, ou seja, como veem, temos aqui 5 fatores bastante importantes, todos eles com mais ou menos o mesmo peso, e não podemos, por exemplo, só considerar 2 e depois esquecer os outros 3 e por aí fora. Os 5 são todos importantes. Como sabem, nós temos a fábrica de suplementos em COSI, depois temos a fábrica de cosméticos em Lotz, temos o nosso conselho científico, que é da Dual Life, da Polónia, onde nós temos estas pessoas todas que são pessoas catedráticas, lideradas pelo Dr. Pior Cardas. Depois temos aqui os nossos prémios e certificados, que é uma honra nós termos.
Temos aqui é aquilo que prova, dá mais prova através de entidades independentes a veracidade e a credibilidade do laboratório farmacêutico do Alife, em que temos aí vários tipos de certificados, como eu disse, já passados por entidades independentes da Dualife. Temos a ISO 9001, a ISO 22000, temos também o certificado da FDA para podermos comercializar os nossos produtos nos Estados Unidos da América. Os nossos produtos têm, nós temos esta etiqueta limpa, que foi a primeira empresa europeia de suplementação a ter esta etiqueta limpa, que está traduzida em 15 línguas. Em cada produto vem lá indicado tudo ao pormenor do que está dentro dos respectivos produtos. Agora quero passar ao slide seguinte, em que a Dualife segue este padrão dourado, que é o princípio zero conservantes, princípio 1, o princípio 2, zero OGM, ou seja, não há organismos geneticamente modificados. Todos os produtos todos os produtos líquidos são embalados, têm embalagens de vidro farmacêutico, com esta cor, precisamente por causa dos raios ultravioletas, não interferirem com os elementos dos respectivos produtos. Temos o princípio 4, que é o método IHP, que é alta pressão, baixas temperaturas para conservação precisamente dos elementos que lá estão, dos nutrientes que estão dentro das nossas garrafas. E depois temos o princípio 5, que são os componentes completos, ou seja, tudo é aproveitado das várias quintas biológicas que a gente tem espalhadas pelo mundo. E temos também este princípio da sinergia, ou seja, como poderá ver aí, temos do lado esquerdo uma árvore cortada a meio cheia de folhas e depois a outra para baixo também cheia de folhas. Isto significa que todos os produtos se complementam. Não há ao princípio da sinergia, ou seja, às vezes perguntam-me: mas eu posso tomar isto e aquilo outro? Pode, porque os nossos produtos são estudados precisamente para atingir um objetivo. Por isso, podemos perfeitamente tomar 1, 2, 3 ou 4 produtos que não afeta qualquer tipo de perturbação no corpo humano. Este é o nosso portfólio que nós temos. Não vou abordar, como é evidente, isto tintim por tintim, só dizendo aqui em jeito de apresentação que nós temos as formas líquidas, que é composto por estas garrafas, todas bem coloridas, não é? Desde o branco, ao preto, ao verde, ao amarelo, por aí fora, em que cada uma tem o seu significado, como é evidente. As duas primeiras foram as que nasceram precisamente com a Dualife, a branca e a preta, que é o Day and Night, e não sei porquê, mas alguém começou o compartilhamento da tela. Interrompe o compartilhamento, Zé Pedro. Pronto, há aqui qualquer coisa que aconteceu que não deveria ter acontecido. Pronto. Já está. Agora compartilha, de novo. Agora vou compartilhar outra vez. Por isso estamos outra vez a ver o slide, não é? O portfólio. Por isso temos a garrafa branca e preta, depois temos a verde, que é a clorofila, a Vita C, o cologénio, o aloés, o carantino, o My Blood, o Fiber, e temos o líquido gold e temos o nosso xarope para as crianças. Depois temos os cosméticos, os nossos cosméticos Beauty Care, que também, como vem em azul, é o aloés, que é precisamente a mesma cor do aloés de garrafa. Isto aqui é o tratamento por fora, este é o tratamento por dentro. Depois temos aqui o cologénio, que é precisamente a nossa manteiga corporal, em que nós, que também é para pôr na parte exterior do corpo, e aqui também cologénio para beber. A clorofila, a mesma coisa, é um esfoliante, com o mesmo significado aqui, complementa-se com a garrafa líquida. Depois temos aqui a Vita C,
que também é da mesma cor daqui da Vita C garrafa, e o Carantine, que também é igual aqui ao Carantine. Ou seja, estes cremes é tudo no exterior, isto é no interior. Depois temos aqui a nossa gama de colagênio, temos aqui a nossa gama de colagênio, que, que também é bastante completa. Depois temos aqui o Lasisal, que é para peles mais maduras, também para a face. De seguida passamos aos alimentos funcionais, que temos aqui o nosso pequeno almoço, que é o Wi-Fi Bee Crunchy, e depois temos as barritas, também tudo natural, e que também deverão ser tomadas tanto também da manhã como da parte da tarde. Depois aqui temos o nosso Shape Code, os produtos com Shape Code, temos o Slim Shake, que substitui uma ou duas refeições por dia, e a proteína para quem faz exercício diariamente, ou seja, quando faz, deve tomar esta proteína. Cá em baixo temos as nossas fórmulas clínicas e as fórmulas médicas, que é composto pelo proótico, que é para a visão, o probactilardi, que é para a parte intestinal, que contém o probiótico, pós-biótico e prebiótico, pós-biótico e probiótico, ou pós-biótico também, são 3 em 1. E depois temos aqui todas as nossas cápsulas, que cada uma tem a sua função, desde o pró-imuno, que é, por exemplo, para as infecções, e que neste momento é bastante importante por causa dos pulmões, e por aqui fora, desde também o Borlis Pro, depois temos aqui o ProStick, que é para as nossas articulações, e por aí fora também temos para o coração, temos para as artérias, temos para os diabetes, perda de gordura visceral e por aí fora. Pronto, e agora irei passar às pessoas mais indicadas, não é, para falar na Quinta dos Produtos. Eu só dei aqui uma chegadita, que é a doutora Catarina Maia, bastante também conhecida a nível cá em Portugal e também uma grande naturopata. E temos a doutora Maria Almeida Santos, que é médica de Clínica Geral e Saúde Familiar. Por isso, dou-vos a palavra. Então, muito boa noite a todos. Zé Pedro, vamos só combinar uma coisa. Tu passas os slides, pode ser? Eu vou-te dizendo, se calhar é mais fácil do que estarmos agora a trocar a partilha. Pronto, então, muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à Quinta dos Produtos. Zé Pedro, muito obrigada por esta apresentação rápida do laboratório do Olive, um laboratório que nos está sempre a trazer novidades boas, não é? Quer ao nível do desenvolvimento científico, da investigação científica, da criação de novos produtos, mas também ao nível do crescimento empresarial, porque esta empresa tem-nos vindo a surpreender com com as notícias que têm vindo a publicar acerca do seu crescimento e do seu sucesso. Bom, eu hoje quero dar as boas-vindas à minha querida Maria Almeida Santos. Doutora Maria, muito, muito bem-vinda. Ainda bem que está aqui, ainda bem que estás aqui connosco a partilhar esta Quinta dos Produtos. Hoje os nossos diretores não estão e, portanto, também mando um beijinho para eles, mas prometemos que vamos tomar muito bem conta da sala da Quinta dos Produtos, das quintas-feiras. Exatamente. Boa noite, Catarina, e boa noite a toda a comunidade, e obrigada, José Pedro, pela nossa introdução. E nós vamos realmente tratar bem da Quinta dos Produtos, podem estar descansados, mandamos-lhes um beijinho onde estiverem, mas nós vamos fazer o possível para resolver então aqui o nosso tema, e falarmos do nosso tema. Catarina, força. Exatamente. Então, hoje vamos falar de um tema que já falámos aqui na Quinta dos Produtos, mas que nunca é demais, porque este tema nunca se esgota. E o tema é uma pergunta que nós devíamos fazer a nós próprios todos os dias. Porque ficamos doentes? E a verdade é que nós não fazemos esta pergunta porque não temos tempo de o fazer. E isso faz com que nos passem muitas coisas despercebidas que não podem passar se queremos ser saudáveis. Então, Zé Pedro, eu ia pedir-te que passasse o slide, porque na verdade aquilo que eu estava a dizer é que nós temos que pensar, temos que nos ouvir para perceber o que é que o nosso corpo nos está a dizer. E o nosso corpo, na verdade, é quem nos dá a melhor resposta acerca desta pergunta. O que é que faz de nós pessoas saudáveis ou pessoas doentes? Ao longo desta conversa,
vamos falar sobre vários pontos que são importantes para responder a esta questão. Zé Pedro, passa então o slide, por favor. Antes de passarmos a este tema, à discussão deste tema, não é? Porque isto passará por ser aqui uma conversa entre nós, eu queria vos dar um enquadramento desta questão. E este enquadramento passa por duas teorias sobre as quais se desenvolveram depois os vários paradigmas da saúde, não é? E que basicamente era uma teoria que era defendida pelo Dr. Louis Pasteur, que nos dizia que a doença é provocada por micro-organismos que nos afetam, e é por isso que nós adoecemos, e então temos que atacar esses micro-organismos para nos defendermos das doenças. E o Dr. Claude Bernard, que ao contrário do Dr. Louis Pasteur, dizia que isso não era assim, que o desequilíbrio acontecia, que a doença aparecia porque havia um desequilíbrio no meio interno, no nosso corpo, não é? Internamente no nosso corpo, e que isso é que facilitava que os micro-organismos com que nós nos encontramos durante o nosso dia-a-dia conseguissem desenvolver-se e provocar a doença. Então o Dr. Claude Bernard o que dizia era: nós temos que tratar o nosso interior, temos que tratar o nosso corpo, fortalecê-lo, e quando o tal micro-organismo se encontrar connosco, não vai conseguir desenvolver-se, porque nós temos um organismo, um corpo forte o suficiente para combatê-lo. Diz a lenda, não é? Diz-se que o Dr. Louis Pasteur, quando estava quase já no final da sua vida, confessou: Bernard estava correto, eu estava errado. O micróbio não é nada, o meio interno é tudo. E é o que dizem as más línguas, não é? E porquê, Maria? Vamos lá. Então, porquê é que será? Porquê que será? Nós sabemos que o nosso organismo tem mais micróbios cá dentro do que células. Isso é uma verdade. Pronto, tem mais então se ele diz, se o Louis Pasteur diz que seriam os micróbios que nos infectavam, então isto quer dizer que os micróbios que nós cá temos seriam horríveis, seriam maus, iriam nos infectar. Ora, eles são protetores. O que acontece? A verdade é que fazem muita falta, não é? Exatamente. O nosso terreno, quando está frágil e quando estes nossos micróbios bons, que são muitos, estão fracos, estão fragilizados, então temos outros que são os oportunistas. E são esses, de facto, que depois vão provocar a doença. Mas para isso tem que haver um terreno já frágil para eles poderem entrar. Isso exatamente. Pronto, exatamente. Isso mesmo. É a explicação da situação que nós temos neste momento. É exatamente, temos de ter as nossas bactérias boas, fortalecidas, o nosso terreno suficientemente fortalecido, inclusive bem adubado, se vamos pensar assim em terreno de cultura natural, como um bom adubo, que para depois realmente as ervas daninhas ou realmente os invasores não entrarem. Esta é a minha visão. E não se desenvolverem, exatamente, Maria, é isso Exatamente. mesmo. Nós nunca vamos impedir que eles entrem. De contactar com os vírus, e portanto esta questão do que se vive hoje atualmente, do Covid, do Omicron, ou do que seja, do Deltacron, ou o que seja, nós não conseguimos evitar, não nos conseguimos colocar dentro de uma redoma de vidro de forma a protegermos a 100% do contacto com estes vírus. Um dia vai ter que acontecer, e se acontecer, o melhor é que nós tenhamos o nosso terreno bem tratado, fortalecido, para que, ainda que o vírus contacte connosco, não se consiga desenvolver, exatamente porque o nosso terreno está forte e o nosso interior, células e bactérias, consigam combater, é esse o papel do nosso sistema imunitário, não é? Naquela primeira fase, combater este vírus. Então, Zé Pedro, podes passar, por favor. Então, o que é que acontecia? O doutor Louis Pasteur, eu trouxe aqui outra imagem para elucidar um bocadinho isto, é que o doutor Louis Pasteur o que dizia era que, na teoria dos germes, ainda que o interior tivesse sujo e maltratado, o que nós tínhamos que fazer era ir lá e matar o germe, ou seja, nós temos que ir, o foco da nossa atenção tem que ser o germe, de forma a conseguir eliminá-lo. Já o Dr. Antoine Béchamp, que era o seguidor do Dr. Claude Bernard, o que ele dizia era:
tratem o paciente, não a infecção. E exatamente nesta perspectiva que a Maria estava a dizer muito bem, de vamos tratar o terreno do nosso paciente, vamos fortalecê-lo de forma a que ele consiga combater os vírus que vão intercambiando com ele. Então, essa é a teoria do terreno. De um lado temos a teoria dos germes, do outro lado temos a teoria do terreno. Podes passar, Zé Pedro, por favor. Então, eu trago-vos esta imagem para pensarmos todos um bocadinho em conjunto. Se nós tivermos um lago cheio de completamente poluído, cheio de lixo, o que é que vai acontecer às células, aos peixes, se nós lá colocarmos, entendendo os peixes como células saudáveis, não é? O que é que vai acontecer a esses peixes, a essas células? Eles não vão conseguir sobreviver lá. Ao passo que o que vai lá sobreviver são as tais bactérias, os tais agentes patogénicos que, num meio poluído como este, não é? Num meio cheio de poluição de tóxicos, se vão conseguir desenvolver. Então, isto é exatamente como o nosso corpo. E nós temos que nos convencer de que nós não somos diferentes da natureza. Nós somos exatamente parte dela, nós somos parte do planeta onde vivemos e temos que perceber que reagimos. O nosso corpo reage exatamente como reage a natureza. Então, se nesta imagem que vocês estão a ver, é óbvio que aqui não consegue sobreviver nada para além de bactérias e vírus, não é? O que será do nosso corpo? Isto nós estamos a ver o que é que se passa dentro do nosso corpo sem nós vermos, que não permite que nada saudável ali se desenvolva. Podes passar, Zé Pedro, por favor. Então, aqui o que temos é um lago limpo e, obviamente, com peixes que conseguem ali viver, exatamente como o nosso corpo. Então, a nossa principal preocupação para nos defendermos, o principal fator que pode provocar doença é exatamente a toxicidade endógena, interna que nós temos e que vai permitir que se desenvolvam ali agentes patogénicos ou que o nosso corpo não esteja suficientemente forte para nos conseguir defender desses vírus e dessas bactérias com que nos vamos cruzando no dia a dia. Esta imagem ilustra perfeitamente isso. Um lago limpo, um lago que consiga suportar células saudáveis, que consiga suportar a vida, consegue, obviamente, se ali cair algum agente patogénico, há condições suficientes e há ferramentas suficientes para conseguir eliminá-lo. Partindo do princípio que nada no universo se perde, não é? Nada se cria e tudo se transforma. E, portanto, obviamente que esses vírus e essas bactérias se transformarão de forma a poder servir também de suplemento para a alimentação dos restantes. Além disso, se olharmos, quem está a olhar de fora para as duas fotos, olhem para a luminosidade que a foto tem. Portanto, se olharem para uma, o nosso corpo reflete exatamente isso. A nossa pele, a nossa maneira de estar, os nossos olhos, tudo isso reflete o que nós temos cá dentro. E, portanto, olhem para as duas fotos. É muito importante. Se nós pensarmos em saúde, tem uma foto com uma luminosidade diferente, com uma energia diferente. E isso, a energia também reflete-se em nós. Portanto, nós pensarmos nisto, nós somos um bocado, como estava a dizer há bocado a Catarina, ouçam o vosso corpo, vejam a vossa pele, olhem-se ao espelho de vez em quando, vejam como é que reagem com as pessoas, quando não estão bem, não reagem bem com as pessoas, não têm a mesma abordagem, e portanto, aí vê-se, estas imagens são espetaculares, que trouxeste aqui, Catarina, se nós olharmos bem para a luminosidade, para a pureza, consegues ver aqui os peixes, tens esta água limpa, portanto, tudo isso é importante, nós somos realmente o reflexo também dessas impurezas, portanto, é muito importante pensarmos nisso. Exatamente, Maria, obrigada, porque de facto é exatamente isso que tu estás a dizer. Nós temos que olhar para o nosso corpo, como eu estava a dizer há pouco, nós temos que olhar para o nosso corpo, temos que ouvir aquilo que o nosso corpo nos diz e temos que reconhecer a linguagem do nosso corpo.
E isso é muito simples de fazer e que é tão simples como o que a Maria estava a dizer, chegarem de manhã ao espelho e olharem-se ao espelho e perceberem o que é que está ali de luminoso, ainda que estejam todos despenteados, não interessa, mas os olhos têm sempre o brilho da saúde quando estão saudáveis. Os olhos são as janelas da nossa alma, não é? Costuma-se dizer. E, portanto, eles não mentem, não é? Mas a nossa pele também não, o nosso cabelo, o nosso humor, a forma como nós nos mexemos, tudo isso reflete o nosso estado de saúde ou o nosso estado de doença. E isto temos que voltar, temos que nos realinhar, reafinizar com a linguagem do nosso corpo, perceber o que ele nos diz e voltar a falar com ele. Porque o corpo é tão inteligente que quando nós deixamos de falar com ele, ele deixa de falar connosco. É por isso que há doenças crónicas, não é? Porque o corpo deixou de falar connosco. E a doença está lá, mas o corpo não se queixa. Isso é perigoso, muito perigoso. Eu, nas minhas consultas, valorizo muito mais os sinais crónicos do que os sinais agudos. Porque quando estamos a falar de doenças agudas, o corpo está a falar connosco, está a gritar por ajuda e já sabemos o que é que ele nos está a dizer e vamos tentar ajudar. Outra questão é quando nós não conseguimos perceber o que é que o corpo nos diz, porque ele silenciou, e temos que ir à procura, como se estivéssemos a procurar uma agulha no palheiro. Então aí é importantíssimo olhar para os sinais. O corpo não fala, mas dá sinais na mesma. Está bem? Então, Zé Pedro, podes passar. Outra coisa que eu vos quero trazer aqui é que, e isto tem tudo a ver também com esta questão, é que todos nós somos iguais na essência, mas diferentes na sobrevivência, não é? E isto é importante porque nós não absorvemos os alimentos da mesma forma, não digerimos os alimentos da mesma forma, não reagimos da mesma forma aos impulsos, mas, na verdade, apesar de sermos diferentes na forma como sobrevivemos, como eu dizia, somos iguais na forma como vivemos. E a vivência ou a sobrevivência são coisas diferentes. E a diferença entre saúde e doença é exatamente esta. Nós temos que passar do modo da sobrevivência para o modo da vivência. Temos que deixar de sobreviver para começar a viver. E isto é muito simples, como eu já vos vou explicar aqui a seguir. Isto tem muito a ver com o estado em que nos encontramos. Na verdade, nós olhamos para a doença como uma coisa má, não é? Porque estamos habituados e fomos educados a dividir o universo em parte boa e parte má, em energia negativa e energia positiva, uma é boa, uma é má, vamos fugir da má porque essa não presta e prejudica-nos. Mas a verdade é que o universo foi criado com dois polos energéticos, um negativo e um positivo. E esses dois polos energéticos são aqueles que nos impulsionam em direção aos nossos objetivos, não é? E se nós pensarmos que, eu vou-vos dar a minha percepção, não é? A minha concepção da vida, que é muito simples de compreender, porque eu entendo a energia negativa como a minha missão e a minha energia positiva como o meu propósito. E a questão do propósito é quando eu decido fazer uma determinada coisa, vou em direção ao meu objetivo, eu estou a agir em direção ao meu objetivo, mas a minha missão, que é a minha energia negativa, é aquela que me empurra, é aquilo que me dá a força, que me empurra em direção ao meu objetivo. E a doença é exatamente isto. A doença é exatamente a energia negativa, é a nossa sombra, a nossa parte escura que nos diz: estás fora do teu alinhamento. Realinha-te. E nesta perspectiva, se vocês pensarem um bocadinho, nesta perspectiva a doença é uma coisa que nos faz muitas vezes mudar de vida. Não é? Há muitas pessoas que têm doenças graves, apanham sustos na vida e de repente mudam a sua perspectiva e dizem: não, eu quero outra coisa da minha vida, não é isto que eu quero. Porque sentem a vida a fugir-lhes. Sentem a vida a fugir-lhes das mãos. Então, o que eu queria pedir a todos é que não vissem esta coisa da doença como uma coisa muito má, uma coisa que nós temos que fugir, porque nós temos que conviver com estados de saúde e estados de doença. Nós não conseguimos nunca manter-nos num estado de saúde pleno, nem convém manter-nos num estado de doença pleno. Não é? Então, entendamos isto como uma energia que nos impulsiona para a saúde. E a doença é isto.
é isto, é simples. A doença é a energia negativa da nossa vida a empurrar-nos em direção ao nosso propósito. E o nosso propósito, meus amigos, sejamos nós, de que raça formos, de que país formos, bom, de que religião formos, não interessa. O nosso propósito, enquanto seres humanos, é ser saudáveis e ser felizes. Este é o nosso propósito maior. Ainda que haja outros mais pequenos, mas este é o nosso propósito maior. Então, entendam estes acontecimentos menos bons que acontecem nas vossas vidas como a vossa sombra a empurrar-vos para a frente. E a mensagem que está a passar é: estão desalinhados, realinha-te outra vez. E a forma como nós nos realinhamos é realinhando-nos com o nosso interior, encontrando o nosso ponto de equilíbrio. E isto passa outra vez por esta questão de nós conseguimos viver e não sobreviver se nos encontrarmos no nosso ponto de equilíbrio. José Pedro, passa lá o slide, por favor. E este slide aqui é isto que eu vos quero trazer, porque nós, na verdade, encontramos o cotidiano onde vivemos, a conjuntura onde vivemos, leva-nos a estar sempre em modo de sobrevivência. E quando nós estamos em modo de sobrevivência, estamos aqui nas linhas vermelha e azul. E as linhas vermelha e azul são as linhas da reação ao stress. Nós estamos constantemente em modo de stress. E estamos em modo de stress porque vimos notícias, estamos em modo de stress porque temos medo, estamos em modo de stress porque estamos ansiosos, estamos em modo de stress porque estamos irritados, porque estamos fechados em casa, porque não conseguimos ir trabalhar, porque estamos, sei lá, porque estamos tristes, porque estamos receosos, porque não sabemos o nosso futuro. E isso o que nos leva é a ligar o nosso sistema nervoso simpático, e nós, quando estamos em situações de stress, vamos ter uma de duas reações. Ou lutar ou fugir, e aí as emoções que estão presentes é a raiva, é a irritação, é a frustração, o pânico, o medo, a preocupação, e vejam como é que temos vivido nos últimos tempos, não é? Que é exatamente esta faixa, esta frequência, ou então vamos congelar. Ficamos a olhar e não sabemos, não conseguimos reagir. E então vamos começar a ter o pensamento está nublado, vamos começar, ficamos desesperados, sentimos encurralados, não sabemos para onde é que devemos de ir, e aí temos o nosso sistema dorsal vagal, o nosso nervo vago, não é, a funcionar e a fazer com que haja uma série de desequilíbrios. Quando nós estamos congelados, nesta sensação de congelados, ficamos ali sem saber o que é que devemos de fazer. O que é que está a acontecer? O que está a acontecer é que, ao nível endócrino, a insulina, por exemplo, é uma hormona que vai ter ali grande atividade nessa altura. Estamos a desequilibrar o nosso sistema endócrino, estamos a desequilibrar a produção de neurotransmissores, estamos a desequilibrar o nosso sistema nervoso, e o nosso coração começa a bater mais depressa, não é? Quando estamos com medo, o nosso coração começa a bater mais depressa, a nossa tensão aumenta, portanto desequilibra a tensão arterial. Começamos a comprometer a nossa digestão, tudo isso. Portanto, nós estamos atualmente a viver nestas duas faixas vibratórias: medo, raiva, ansiedade, irritação, frustração. É assim que nós temos vindo a viver. Quando nós quando o nosso sistema nervoso simpático desliga, o que vai acontecer é que o nosso sistema nervoso parasimpático começa a ligar para nos levar, então, até ao nosso equilíbrio de novo, até à faixa verde. Então, quais são as emoções presentes nessa faixa verde? Temos lá a alegria, viver o presente, o enraizamento à Terra, a ligação à Terra, ao planeta, a esperança, a compaixão. E o que é compaixão? Nós dizemos, nós temos que ter compaixão, temos que fazer as coisas com compaixão. O que é compaixão? A compaixão é tão simples como o prazer de compartilhar a energia da criação, a energia da vida.
aquilo que nós estamos aqui a fazer hoje é uma coisa com compaixão. Estamos com prazer a partilhar convosco a energia da criação. Como é que se cria saúde? Como é que se faz? A dar-vos o nosso exemplo, porque esta é a maior prova da nossa compaixão, é dar-nos o exemplo. Como é que se faz? O que é que nós fazemos? O que é que resulta connosco? O exemplo presente. Essa é a melhor forma de compaixão. E estes sentimentos, estas emoções que o sistema nervoso parasimpático nos traz, quando nos traz ao equilíbrio. A ligação social, o abraço, o olhar, o sorriso, isto é tudo aquilo que se pretende que nós consigamos trabalhar, ligando novamente o nosso nervo vago no sistema vagal ventral, é aquele que nos leva ao equilíbrio, a nossa digestão melhora, a nossa frequência cardíaca melhora, a tensão regulariza, é libertada a ocitocina, que é a hormona do amor, não é? Então, tudo isto nos traz de volta ao nosso equilíbrio. E vocês, se virem, o que está ali é uma ondinha, não é? Ao passo que com o stress, vocês têm uma linha direita que sobe e desce, não é? Porque é suposto os períodos de stress serem transitórios, serem temporários, para depois voltarmos ao nosso equilíbrio. A linha do equilíbrio não é assim. Ela não é rigorosamente direita, ela vai fazendo ondinhas, não é? É exatamente por isto que eu estava a dizer. Nós temos que ter esta energia positiva e negativa em equilíbrio, não é? Na mesma medida, para nos mantermos ali naquela faixa do equilíbrio, mas não conseguimos, obviamente, manter-nos sempre em equilíbrio. O que nós conseguimos escolher é manter-nos ali numa faixa vibracional equilibrada que nos mantém sempre no caminho do centro, que é aquele que é o certo. Eu costumo sempre dizer aos meus alunos o seguinte: vocês tiverem que escolher entre 3 caminhos, escolham sempre o do centro. O do meio é sempre o mais certo. Porque reparem, nós estivermos sempre na escuridão, não conseguimos ver nada, mas se estivermos sempre na luz, também não conseguimos ver nada. Temos que ter sombras para conseguir perceber o que é que se passa na luz, certo? É igual. A nossa vida é igual. Então não adianta andar a fugir de doença, andar a fugir de tudo, porque nós temos que viver. Temos que viver, não temos que sobreviver. Nós nestas faixas azul e vermelha estamos em modo de sobrevivência. É aqui que nós estamos na doença. É aqui que estamos a sobreviver. A tentar, é como se estivéssemos a nadar num pântano, sempre a tentar respirar e o pântano a puxar-nos para baixo. Quando estamos na faixa verde, estamos na faixa do equilíbrio, estamos a viver, estamos a apreciar a vida, estamos a apreciar a energia da criação, estamos a conviver com os nossos amigos, com os nossos familiares, estamos a ter bons momentos de paixão, de compaixão, em que partilhamos experiências, conversamos uns com os outros. Bom, este é o verde, é a faixa do equilíbrio. E então temos que nos ir conseguindo manter o mais possível nesta faixa, sem nunca esquecer que precisamos da nossa energia da missão, a tal energia negativa, não é? Que nos impulsiona em direção ao nosso objetivo. Porque, reparem, nós temos uma ideia errónea de que temos que ter estabilidade. Eu tenho que ter um bom emprego, eu tenho que ter uma casa, tenho que comprar uma casa, tenho que ter um carro. Mas reparem, se nós estivermos sempre nesta estabilidade, que é uma estabilidade enganosa, não é? Porque nós não conseguimos evoluir. Nós não conseguimos evoluir se nos mantivermos sempre a fazer a mesma coisa. Vocês reparem, no universo, a única constância que existe é a inconstância. Nada no universo é igual. Nada se mantém igual durante muito tempo. E eu disse-vos no início que nós somos parte deste planeta. Não é? Tudo no planeta é inconstância. As estações do ano, a queda da folha, o nascimento da folha, os frutos que amadurecem e caem, começam a nascer novos, a borboleta que entra no casulo, a lagarta que entra no casulo e transforma-se em borboleta. Tudo é diferente. E nós somos iguais. Então temos que arriscar, temos que fazer coisas novas, temos que arriscar ser saudáveis, temos que sair da nossa zona de conforto.
Sair da zona de conforto é arriscar ser saudável, é arriscar a viver e não a sobreviver. É assim que nós conseguimos construir a nossa saúde, a tomar a coragem de viver e não sobreviver, porque a sobrevivência mantém-nos nestas faixas azul e vermelha. E nós temos que ir para a faixa verde, que é a faixa da vivência e não da sobrevivência. Zé Pedro. Maria, não sei se queres acrescentar aqui alguma coisa em relação ao stress. Não, está ótimo. Então, Já vamos lá. foste bastante exaustiva, está ótimo. E a única coisa que, quando estavas a falar, que eu estava a pensar realmente, o problema maior aqui na doença é a pessoa, voltamos sempre ao mesmo, é a pessoa não se ouvir, não se ver e continuar numa situação de stress contínuo e passar para o crónico. É normal os altos e baixos, fazem parte, acordam-nos, fazem-nos ver a vida, fazem-nos realmente reagir. O problema é quando nós não damos essa importância e vamos passar para o crónico. Exatamente. As depressões crónicas, todas as doenças crónicas, dores crónicas, porque de facto não houve aqui uma devida atenção do próprio organismo e uma reação na altura certa. Exatamente. Zé Pedro, então podes passar, se faz favor. Então, o que é que nós podemos fazer? Uma pergunta que é legítima. O que é que podemos fazer perante isto? Então, vamos lá. Podes passar. É tudo uma questão de escolha. E é tudo uma questão de escolha. Quando eu vos digo que é tudo uma questão de escolha, é muito fácil. Tem que escolher ou ser saudáveis ou ser doentes. É uma escolha, desde que seja consciente. E as escolhas conscientes fazem também parte daquilo que para nós são os 5 pilares da saúde que nós trabalhamos aqui tanto. Podes passar, Zé Pedro. Trabalhamos aqui tanto, todos os dias na Dual Life, aqui na Quinta dos Produtos estamos sempre a trabalhar neles, não é? No nosso dia-a-dia, na nossa prática clínica estamos sempre a trabalhar neles, e é uma questão de escolha. E nós, quando falamos em nutrição consciente, um dos pilares da saúde é exatamente isso. Nós podemos escolher os alimentos que nos fazem melhor, os alimentos que nos fazem pior, desde que tenhamos consciência daquilo que estamos a escolher. E, portanto, aos meus pacientes, eu respeito as escolhas dos meus pacientes. Depois de eu lhe dar informação, de lhe dar as ferramentas, se eles querem continuar a ser doentes, é a escolha deles. Eu estou cá para os ajudar no caminho que eles quiserem percorrer. Mas é uma escolha. E essa responsabilidade nós temos que assumi-la. Responsabilizar-nos por escolher aquilo que é melhor para nós ou aquilo que nos prejudica. Porque a única forma de percebermos como é através da linguagem do nosso corpo. O que é que o nosso corpo nos diz depois de fazermos essas escolhas? A condição física é exatamente igual, podemos escolher fazer exercício ou não. Se escolhermos não fazer, vamos ter dores nas costas, contra mim falo, não é? Eu tenho esta escolha e tenho que aguentar as consequências dela. A gestão do stress é exatamente igual, como eu já vos disse, o stress é um dos grandes gatilhos, é um dos flagelos dos dias atuais, dos grandes gatilhos da doença, porque nós não conseguimos, não temos capacidade para gerir o stress convenientemente, e é por isso que a gestão do stress faz aqui parte também de um dos 5 pilares da saúde, e aqui inclui-se também a qualidade do sono, que é indispensável na saúde, a purificação do organismo com o detox. Eu disse-vos lá no início que na teoria do Dr. Claude Bernard nós tínhamos que limpar o terreno, e limpar o terreno é exatamente isto, desintoxicar, limpar, tirar o que é tóxico para depois começar a semear. E obviamente a suplementação adequada, porque a suplementação é também um dos pilares da saúde, porque nós não conseguimos ir buscar a alimentação, aos alimentos que hoje consumimos regularmente, não conseguimos ir buscar os nutrientes que nós necessitamos. Primeiro, porque eles não têm já os mesmos nutrientes que tinham há uns anos, porque os solos estão cansados, não têm minerais, por causa dos fitoquímicos. E depois, pela quantidade acrescida que nós precisamos, por causa da nossa agitação, da nossa vida cotidiana, que nos leva a precisar de muito mais nutrientes do que aquilo que precisávamos há um tempo atrás. Zé Pedro, podes passar. O Dr. Claude Bernard, como vocês sabem, como vocês estão a ver, eu gosto muito do Dr. Claude Bernard, identifico-me muito com aquilo que ele dizia, e ele dizia uma frase que é brutal e é fortíssima. É o que nós pensamos que sabemos que nos impede de aprender. E quando eu há bocado vos dizia que têm que sair da zona de conforto e experimentar outras coisas, outras alternativas, outras alimentações, outros suplementos,
é arriscar, tem que sair da zona de conforto, tem que abrir a mente, tem que... porque aquilo que muitas vezes nós pensamos que sabemos impede-nos de apreender outras coisas e de aceitar outras coisas e de dar o benefício da dúvida a outras coisas. E nós temos que ter esta humildade de não ter medo de aprender coisas novas. Nós não podemos deixar de aprender nunca. Quando deixamos de aprender, começamos a morrer. Então temos que aprender sempre coisas novas todos os dias. Zé Pedro, podes passar. Então, hoje nós reunimos aqui um conjunto de suplementos que consideramos que nos ajudam a fortalecer o nosso terreno e defender-nos depois contra os tais agentes patogénicos. Vamos começar pela Vita C, que Maria, perdoa-me, mas esta tem que ser eu a apresentar. Claro, já é isso mesmo. Aliás, antes da suplementação, nós estamos aqui a falar entusiasmadíssimas, como imaginam, de toda a proteção do nosso organismo, de aumentar as nossas defesas, de sermos saudáveis. Falamos, e também quero aqui realçar, agora já mais na parte que puxa a minha sardinha, não é? Como dizia um outro, também quero aqui realçar que efetivamente há pessoas que podem estar-nos a ouvir e dizer assim, pois vocês falam, mas nós temos doenças congénitas. A gente também tem que ver assim, efetivamente há situações congénitas graves, pessoas que de facto é mais difícil reagir, não é impossível, há sempre hipóteses de apoio e de melhorarmos, e portanto temos que também pensar nessas situações. Também pensamos que há situações em que as pessoas por momentos, por condicionantes da vida, muitas vezes muito graves, difíceis de reagir, devem pedir apoio. A suplementação é de facto, como eu costumo dizer muitas vezes com os medicamentos, é realmente, os medicamentos são uma bengala, mas não resolvem tudo. Nós temos que sermos nós a reagir com o apoio de toda a família, dos amigos, desta comunidade, como nós estamos hoje, compartilhando a tal compaixão, para mim é compartilhar e ajudar as pessoas a reagir. Esta suplementação é uma delas. É de facto, para mim tem duas vertentes. Uma delas é a vertente de uma pessoa que até é saudável e neste momento está a ajudá-la a evitar a doença e a continuar saudável. Isto é, suplementar o que já tem, mas melhorando. A outra vertente é para as pessoas que já têm, infelizmente, ou por situações genéticas, ou por situações, enfim, da vida do dia a dia que precisam de apoio, e então é uma suplementação também para apoio a situações já existentes. Portanto, esta suplementação, a meu ver, tem estas duas vertentes. E por isso é que também estamos aqui a compartilhar, e como vem, somos um comitê de saúde, tanto na Polónia como aqui, bastante abrangente, em que temos realmente, eu estou um bocadinho, além de fazer, claro, a medicina geral e familiar, tem a ver muito com a prevenção e, como nós dizemos, é familiar, isto é, estudar todo o componente da família e ajudar toda a família, por isso é que nós temos a medicina geral e familiar, conhecermos o que é que as pessoas têm e ajudá-las a, de facto, naquelas situações que têm congénitas, a não ficarem doentes, visto que já têm um terreno já com algumas alterações e falta de defesa, a não ficarem doentes. Nós aqui estamos a ajudar as pessoas a protegerem-se. Vocês também dão-nos um apoio noutra vertente, e aliás, como ouviram com muita atenção, Catarina Maia tem aqui um entusiasmo espetacular, fora do vulgar, enfim, de facto, que também nos complementa. Eu sou um bocadinho mais, talvez por preparação e urgência, etc., um bocadinho mais terra a terra, não só, mas também, e portanto é esta versatilidade, é esta comunidade que todos nós temos, cada um com as nossas maneiras de pensar, que nos podemos ajudar, e é aqui que realmente eu vejo também a suplementação, é no proteção e ajudar já também quando nós estamos a precisar, assim um bocadinho mais do meu apoio, de facto também a complementar e a suplementar, por isso as medicinas deviam ser, como nós estamos neste momento, um comitê muito sinérgico,
como dizia o José Pedro há bocado, uma sinergia, 5 e 5 não são 10, são 25, nós somos umas poucas, mas se multiplicarem, em vez de 4 ou 5 ou 6, se calhar somos 30, se contarmos bem, estás a rir, Catarina, é verdade, se formos a fazer bem as continhas, 5 mais 5 não são 10, são 25, então imagina quantos é que nós somos no comitê, espetacular, e a nossa comunidade é espetacular, todos estão a assistir, e os que não puderam por razões alheias, todos nós um dia ou outro não podemos por situações pessoais, não é? Mas todos nós, mesmo em pensamento, mesmo não estando, como aconteceu na última sessão que infelizmente não pude estar, todos nós estamos em pensamento porque há uma sinergia, há uma energia que nos junta. Passando isso, vou dar a palavra para a Vita C. Obrigada, Maria. Eu acho que é a tua menina. É a minha menina, esta é a minha menina. Foi importantíssimo isto que a doutora Maria Almeida Santos disse, porque na verdade nós no comitê conseguimos ir buscar o melhor de cada uma. Eu sou muito efusiva a falar porque eu tenho esta paixão por estas coisas. A Maria também tem outra forma, mas a Maria, nós precisamos da calma da Maria, muitas vezes que a Maria nos puxa à realidade, porque sei lá, é uma forma de nós nos complementarmos, e a sinergia que o Zé Pedro há bocado estava a falar, o nosso comitê de profissionais de saúde é o exemplo dos exemplos do funcionamento em sinergia. Todas nós temos uma forma de ser diferente, todos nós temos pontos de vista diferentes, mas temos a capacidade, temos a humildade de nunca deixar de aceitar uma opinião dos colegas, de nunca deixar de pensar na opinião dos colegas, de respeitar os pontos de vista e ir buscar o melhor de cada uma para depois vos entregarmos aqui com muita compaixão, entregarmos aqui estas Quinta dos Produtos. E, portanto, mil obrigadas, Maria, por as tuas palavras, porque fizeram muito sentido para mim mesmo. É, para mim, o nutriente de eleição, como vocês sabem, porque nós não conseguimos produzir esta vitamina, ela tem muitos benefícios, muitas funções no nosso corpo, e esta vitamina C, em concreto da Dualife, tem a vantagem de ser feita com alimentos inteiros, mais uma vez, 3 frutos que são dos mais ricos em vitamina C, a acerola, a rosa selvagem e as bagas de camu-camu, e aqui o que ela vai ajudar é, primeiro, tem as suas características anti-inflamatórias de reforço do sistema imunitário, de combate aos radicais livres. Os radicais livres em excesso são também um dos gatilhos mais correntes de desencadeamento de doença, e então o que ela vai fazer aqui é facilitar este fortalecimento do sistema imunitário, vai ter aqui um papel importantíssimo de antioxidante e vai, obviamente, chegar onde os outros nutrientes não conseguem chegar, na sinergia. Esta é dos nutrientes mais sinérgicos entre todos os outros, é dos mais sinérgicos, e por isso eu a valorizo tanto. Aqui, mais neste papel de antioxidante e fortalecedor do sistema imunitário. Podes passar, Zé Pedro. Maria, agora és tu. Bem, o Proimune é realmente nesta fase, então, desde que no ano passado, portanto, em lançar o Proimune, tem estudos clínicos que foram já efetuados durante o período de Covid, não é? Portanto, nesta luta que nós estamos a ter contra portanto, o SARS-CoV-2, e portanto é importantíssimo, estou a fazer, e todos nós devíamos fazer desde que foi lançado, 2 cápsulas todos os dias, tem realmente uma proteção antiviral, anti-infecciosa, mas fundamentalmente antiviral, e também foi estudado já para a infecção do SARS-CoV-2, que é aqui, ele tem outras indicações, inclusivamente melhorar, portanto, a parte cardíaca, a parte pulmonar, e sobretudo a parte pulmonar, que são, neste momento é o órgão que pode estar mais afetado, mesmo nesta Omicron, em que o mais frequente é tosse seca, não tantas pneumonias, porque já estão, enfim, com maior proteção vacinados, mas, portanto, tem aqui muitos, o zinco orgânico, tem o própolis, o extrato de própolis verde, portanto, todos estes, a sálvia, são todos aqui, portanto, e outros que vocês veem, a quercetina e a luteína, são todos fórmulas, é uma forma patenteada, e de facto com estudos clínicos, todos nós neste momento em altura de Covid devemos fazer. Eu já ouvi aqui
num caso que foi relatado que faziam e depois interrompiam, depois voltavam a fazer, não é a minha opinião, sinceramente. Eu acho que isto deve ser feito continuamente, desde que saiu todos os dias 2 cápsulas. Pronto, não sou muito de opinião que se faça 2 meses para 2 meses, como já eu ouvi alguns relatos. Eu acho que devem fazer todos os dias. Eu também sou dessa opinião, sem dúvida. Então, temos o ProSelect. O ProSelect aqui está numa perspectiva de apoiar aqui, mais uma vez, estes processos antioxidantes e o nosso sistema imunitário, isto porque ele tem componentes que vão fortalecer o próprio sistema imunitário, como é o extrato da vilcacória e da graviola, que são antioxidantes importantes. Tem a chamada vitamina B17, que é feita a partir do caroço de alperce, que tem havido muitos estudos que vêm comprovar a eficácia desta vitamina no fortalecimento do sistema imunitário, mas também, principalmente, porque aqui o ProSelect vai suportar também o detox, e, portanto, todos os estados de doença provocam a libertação de metabolitos provenientes dessa doença, dessa doença, que vão intoxicar o nosso corpo, e ele aqui vai apoiar principalmente o fígado, que é o nosso grande filtro, a purificar o sangue. Segundo a medicina chinesa, o sangue retorna ao fígado durante a noite para ser purificado, portanto ele vai purificar o nosso sangue e vai ajudar também a nossa flora bacteriana intestinal, que, sabendo nós que grande parte do nosso sistema imunitário está alojado ali na saúde do nosso intestino. Então, aqui mais uma vez o ProSelect apoiando os processos antioxidantes, combatendo os radicais livres, não é? Vai aqui remover os tais metabolitos dos processos de doença, dos processos inflamatórios, e vai também ajudar aqui o nosso fígado na desintoxicação. Sim, aqui o ProSelect também sabemos que a nível do SARS-CoV-2, aqui do Covid, portanto, nomeadamente de doença, que a doença é o Covid, o SARS-CoV-2 é o vírus, também devia ser feito regularmente. Pessoas que estão a fazer quimioterapia, têm doenças imunitárias. Porquê? Porque como é realmente por excelência uma fórmula médica, aqui neste caso uma forma clínica, que vai melhorar as funções do sistema imunitário e do fígado, estes utentes que já têm doença, neste momento já estou a falar aqui, que já estão realmente com a imunidade comprometida, além da vitamina C realmente com doses aumentadas do ProImune, aqui o ProSelect é essencial nestes doentes, também não só com proteção, mas também apoio a tratamento. A clorofila, portanto, a minha energia líquida, também de melhorar o sistema imunitário e digestivo, também dá bastante energia, cuidado, portanto, eu já me apercebi que tenho que fazer um bocadinho mais de cuidado nas doses, porque exagero de vez em quando e depois ando aqui a 200 à hora, ou já me aconteceu há pouco tempo. Vi que andava aí a 300 e hoje já anda a 250, portanto a 300 ou 400 qualquer dia apanho uma multa, mas pronto. Já andava aqui com tudo acelerado. Portanto, estou a falar a sério, é espetacular, realmente em relação a uma energia, e também a nível do sistema imunitário e da limpeza. Desincha, melhora a parte digestiva, portanto as pessoas têm também a aerocolia, portanto bastantes gases, portanto que querem ajudar no processo de, portanto, diminuir portanto, toda a sua gordura visceral, que é tão tóxica para portanto, para o organismo. Não se esqueçam que se as pessoas estiverem mais obesas, todos os estudos a nível das doenças, tanto virais, cancerosas, complicações a nível, cada vez há mais estudos, complicações a nível de pós-Covid, quanto as pessoas tiverem uma gordura visceral. As pessoas confundem muitas vezes a gordura exterior com a visceral. A visceral é aquela que está à volta do coração, que está à volta dos pulmões, que está à volta de todos os órgãos e que impede que os órgãos, que haja uma tentamos combater. E realmente, a clorofila é um apoio muito grande, e melhorando esse sistema imunitário e melhorando também a gordura visceral, o nosso organismo também se defende melhor. Portanto, está comprovado que se nós tivermos um peso
ideal, também temos realmente uma reação diferente à doença. Tem de facto aqui a clorela, também a alfafa, a clorofila, o óleo de hortelã e a cevada, que são bastante realmente conhecidos para melhorar todos estes processos antioxidantes e imunitários. Tem também, a única coisa que eu aconselho aqui a fazer, eu já fiz shots, é verdade que eu já vi que na garrafa, e já alguns utentes me chamaram a atenção por estar lá escrito um shot. O que aconselhamos aqui seria realmente diluir em água, e 10 a 20 mililitros uma vez por dia antes das refeições. Agora, aconselho as pessoas que a dose ser de acordo com as pessoas que tiverem algumas arritmias ou se tiver assim, portanto, reduzir um bocadinho a dose e também tentar fazer até às 16 horas, 17, para depois durante a noite não estarem acelerados, a menos nós, quando fazemos noites, enfim, quando estamos a trabalhar à noite, sabemos bem. Levantar muitas vezes para ir à casa de banho. Exatamente. E também isso. Mas já vi alguns estudos de facto, que se pode fazer e que até aconselhava, mas sinceramente não é esta a minha opinião, e a clorofila de facto é um dos meus produtos de eleição. Visceral, pessoas com excesso de peso e com principalmente gordura visceral tinham muito mais probabilidades, corriam muito mais risco de ter consequências mais graves do SARS-CoV-2. Sim, de qualquer doença. Aliás, este era em relação à Covid em concreto. Sim, o IPO tem estudos sobre a obesidade e o cancro, e em relação a esses do Covid saíram recentemente que as pessoas realmente têm obesidade ou que em relação à gordura visceral têm muito mais, por exemplo, o cansaço que as pessoas têm pós-Covid. É mais difícil recuperar se as pessoas estiverem realmente com mais peso. Por isso é importante reduzirmos o peso. É exatamente isso. Então, temos o Borrelia. O Borrelia vem-nos dar aqui também um apoio mais na vertente das infecções bacterianas, o Proimune mais virado para as infecções virais, o Borrelia mais para as infecções bacterianas, e portanto os dois mais uma vez se complementam e são sinérgicos, porque vão combater as duas vertentes ali através das quais o nosso sistema imunitário é mais atacado, e aqui ele vai aqui apoiar a nossa imunidade, obviamente. Também ele chama-se Borrelia Pro porque ele está desenhado para combater uma bactéria que se chama Borrelia, que é transmitida pela carraça, mas vai aqui dar-nos também mais esta vertente de combate às infecções bacterianas. O que é que ele tem aqui que nos vai proteger aqui muito? Tem aqui o extrato do alho, e o alho, como vocês sabem, é um dos antibióticos naturais mais conhecidos. O orégano fortalece também um fortalecedor do nosso sistema imunitário. Tem aqui a flor de jara, que também é muito conhecida por ser também antioxidante, combater aqui os radicais livres provocados pela doença, pela inflamação. Mas ele aqui, o alho, tem aqui a vertente de proteger também o nosso sistema cardiovascular. E, portanto, é um suplemento que nós devemos tomar em complemento quando temos aí algumas alterações do nosso sistema cardiovascular, ou principalmente porque o alho é um fluidificador sanguíneo natural, não é? Mas vai também, porque combate a inflamação, vai ajudar o nosso sistema osteoarticular e, obviamente, aqui na sua vertente de antioxidante e fortalecedor do nosso sistema imunitário. É mais aqui a nossa principal preocupação ao colocá-lo aqui. O prodiácido também deve ser utilizado aqui porque ele suporta o equilíbrio ácido-base. Muitos dos processos e das doenças que nós temos, inclusivamente crónicas, têm a ver com a inflamação do nosso organismo. O nosso organismo está mais ácido, mais inflamado do que deveria estar. Portanto, muitas vezes pedimos para tomarem águas um bocadinho mais alcalinas para não terem tanta acidez, e realmente aqui o prodiácido, juntamente com os outros, vai fazer esse equilíbrio e tem também uma função muito importante, que é eliminar as toxinas e os metais pesados do nosso organismo. Portanto, é um suplemento que, juntamente com os outros, portanto, ajuda o nosso organismo a criar um certo equilíbrio. Como há bocado em relação ao Borrelia, também melhora a parte respiratória por causa das alergias, do sistema
alérgico, que o Covid dá muita tosse. Este agora, o Opticron, dá muito mais, o Omicron dá muito mais tosse. Também ajuda também nos fungos, que são um dos oportunistas nestas situações virais. Portanto, este permite fazer este equilíbrio. Eu quase que diria que este aqui é um bocado o mestre da orquestra, equilibra todo o nosso organismo, o nosso terreno, e depois facilita, elimina todos estes metais pesados e facilita com que os outros trabalhem melhor. Portanto, eu vejo aqui este quase a nossa base e depois os outros vão trabalhar em sinergia. Portanto, este é um dos produtos também que eu acho que deve ser utilizado e que é muito importante no nosso organismo. Depois temos o nosso óleo dourado. O nosso óleo dourado tem aqui a vantagem de conter ácidos gordos, ômegas, nas proporções corretas. Os ômegas têm aqui um papel importantíssimo na gestão da inflamação e por isso nós estamos habituados a ouvir dizer o ômega 3 é que é bom e o ômega 6 é prejudicial. Não, todos são importantes nas proporções certas. Um mais no processo inflamatório, o outro no processo anti-inflamatório. E, portanto, na gestão correta da saúde global, todos são importantes nas devidas proporções, que é o caso aqui. Eles são feitos através são extraídos através do óleo de 13 sementes e, portanto, tem a riqueza das sementes aqui, mas a parte disto tudo tem aqui também a vitamina D, e a vitamina D neste campo do sistema imunitário é fundamental, ela é indispensável para que o nosso sistema imunitário funcione corretamente, mas não só, também a nossa tiroide, também o nosso sistema nervoso, também o sistema de equilíbrio do cálcio em circulação, levar o cálcio até onde ele é preciso, não é? Prepará-lo para ser absorvido, e portanto a vitamina D aqui é fundamental, mas também tem aqui a vitamina E, mais um antioxidante, e tem vitamina K2 MK7, que é aqui neste caso fundamental não só para a coagulação sanguínea, mas principalmente aqui para, em combinação com a vitamina D, permitir que o cálcio chegue até onde ele é preciso. E ele não é preciso só nos ossos. O cálcio é preciso para muitas outras coisas no nosso corpo, desde os batimentos cardíacos ao funcionamento muscular. O cálcio é preciso para muitas coisas. Então tem lá aqui a vitamina K2 MK7 exatamente para facilitar esta gestão adequada do cálcio em circulação. Portanto, fundamental também aqui para o nosso sistema imunitário. Em relação aqui ao Probactilardi, que de facto também é patenteado, tem estudos que comprovam e é dos nossos, além do colagênio, portanto, do creme colagênio, dos nossos, portanto, dos produtos mais recentes e estudados. E, de facto, se nós não tivermos, como há bocado falamos, no nosso terreno, as nossas bactérias, a maior parte delas estão no tubo digestivo, as nossas bactérias de defesa e na parte pulmonar, e, portanto, mesmo todo o nosso sistema linfóide, portanto, para o sistema imune também, portanto, a maior parte, e o mesmo em relação à parte hormonal, encontra-se no nosso tubo digestivo. As hormonas, portanto, muitas delas até mais do que no cérebro. Este Probactilardi tem esta componente, que é uma composição realmente inovadora, como falou há bocado o José Pedro, tem o simbiótico já existia, que é o pré-biótico e o probiótico, mas tem uma inovação patenteada, que é o pós-biótico. O que é que isto quer dizer? É que além de melhorar e alimentar e dar os tais 9 mil milhões, portanto, os bilhões de realmente concentração de bactérias e de leveduras, tem também, e da sua alimentação, tem também uma regeneração da parede, isto é, melhorar também a parede intestinal para que as bactérias más e as fendas que se criam quando há falta de... Há bocado estamos a falar da vitamina K. Se houver falta de algumas vitaminas, se houver falta de leveduras, portanto, todo o nosso organismo fica de facto com uma imunidade comprometida.
E sabemos também que a parte intestinal e a parte cerebral têm um eixo que funcionam muito bem entre eles. Portanto, aqui temos de ter um bom equilíbrio e umas boas defesas a nível também da parte intestinal. Portanto, este suporte que nós temos, acho que aqui nesta fase ainda por cima viral, acho que nos vem dar um grande aporte e um grande apoio nas nossas defesas na imunidade celular. Depois, trazemos aqui o nosso Slim Shake, porque a condição física é também um dos pilares da saúde e não nos podemos esquecer que nós fomos preparados para nos mexer. Temos que nos mexer, temos que andar, temos que fazer exercício, porque isso também faz parte da nossa saúde e da nossa própria defesa. Então, o Slim Shake é um batido que contém uma série de nutrientes e minerais que nos vão dar a energia necessária para poder fazer este exercício físico, para nos podermos movimentar, para nos podermos mexer e também o que é que acontece para poder eliminar, ajudar a eliminar as tais gorduras que falávamos aqui há bocadinho e que são prejudiciais, que constituem também um fator de risco para todas estas doenças, porque ela está preparado para poder substituir uma ou duas refeições e dessa forma, em combinação e em sinergia com os outros suplementos, poder levar as pessoas a terem o seu peso ideal e a ter uma forma física em pleno. Obviamente que nós não estamos a entrar aqui em detalhe sobre a composição dos suplementos, porque existem quintas dos produtos apenas só sobre estes suplementos e que vocês podem, obviamente, ouvir. Não vamos aqui dizer o que é que cada um deles contém, porque estaríamos aqui até à meia-noite. Portanto, o Slim Shake é sempre uma boa opção para controlar o peso. Não convém? Não convém. Temos de descansar, não estamos a contradizer, estamos a contradizer, precisamos de repouso. Isso. Pronto, então nós, em relação à Covid, nós escolhemos aqui 4 suplementos dos quais já falámos hoje. São aqueles que os nossos suplementos não negociáveis, quando estamos a falar principalmente de Covid-19, o Proimuno, a vitamina C, o óleo dourado e o Probactilar, e pelas razões que já vos dissemos, obviamente todos os outros vão trabalhar aqui em sinergia e vão ajudar-nos a manter-nos saudáveis para conseguir enfrentar a doença e a defender-nos dela, obviamente. Zé Pedro, eu não sei o que é que está... Bom, ok. Deixem-me só... eu vou agora deixar o Zé Pedro terminar, não é? Para o próximo slide podes passar, que eu falo já do e-mail. Houve pessoas a colocarem questões aqui no chat. E então o que eu ia sugerir era que enviassem as vossas questões para o nosso e-mail, comitê.gmail.com. Podem dizer quais é que são os temas que gostariam de ver tratados na Quinta dos Produtos ou quaisquer questões que vos tenham surgido durante esta sessão. O que eu quero dizer antes de terminar é que quero mandar um beijinho enorme para a nossa querida doutora Teresa Patinha, a nossa Presidente do Comitê de Saúde, que não esteve hoje aqui em presença, mas eu tenho a certeza que esteve aqui de coração e espírito, tenho a certeza disso, porque o sinto, sinto-a aqui connosco e, portanto, um beijo enorme para ela, dizer-lhe que se nós trabalhamos todos em sinergia e somos um comitê muito, muito heterogéneo, ela é a nossa cola, é aquela que nos faz estar sempre a impulsionar, está sempre a fazer com que nós tenhamos aqui interação e, portanto, um beijinho enorme para ela. Ela está a desenvolver um programa que é um programa de vida consciente. A doutora Teresa Patinha é Health Coach e, portanto, ela está a desenvolver este programa de vida consciente em que ela está a compartilhar esta energia da criação, esta energia da vida com todos aqueles que querem partilhar com ela esta experiência, que é uma experiência inesquecível e que tem mudado a vida de muita gente através da ajuda que ela presta, do amor que põe em cada coisa que faz. E, portanto, aconselho a todos a experimentarem, a arriscarem, a saírem da vossa zona de conforto e a inscreverem-se no programa de vida consciente, porque eu posso garantir-vos que vão ficar surpreendidos. Eu sou fã. Já é. E, portanto, muito obrigada a todos. Quero mandar um beijinho para todos. Muito obrigada pela vossa presença. Maria, foi um prazer partilhar este serão contigo. Igualmente, Catarina, obrigada a todos pela presença. Um beijinho muito grande também para o Dr. Marcos Patinha, que fez aqui muita falta hoje aqui também para nos dar aqui esta
esta energia que ele põe aqui, o Dr. Marco Patinha merece também o nosso aplauso e o nosso abraço. Todos os que porque estão tem sido aqui muito- merecem. Estou exatamente. aqui a ver a nossa cara amiga e colega Ana Silva. Ana! Beijinhos! Beijinhos, Ana! Beijinhos! Beijinhos para os outros todos também, Para mas todos pronto. também. É a nossa sinergia. A nossa querida Ana é aqui, também faz parte aqui do nosso comitê e estamos sempre muito difusivos, com estes sentimentos muito difusivos com ela. Zé Pedro, então devolvo-te a palavra como gestor, que desempenhaste de forma maravilhosa o teu papel de gestor da sala. Devolvo-te a palavra, Zé Pedro, obrigada. Ora, muito bem. E o que é que eu tenho a dizer? Não tenho a dizer mais nada, não é? Como é que diz o outro, que é artista português, não é? Nós somos artistas portugueses. É um artista português. Pois, isso mesmo. Por isso não tenho nada a acrescentar. Palavras para quê? Palavras para quê? Quem sou eu para dizer que agradecer à doutora Catarina Maia e à doutora Maria Almeida Santos realmente esta lição que nos deram hoje? Quem sou eu? A doutora Teresa, pronto, não pôde estar presente, que é precisamente a presidente do nosso comitê. Agradeço a presença de todos. Espero que, como eu, todas as quintas-feiras, às 21 horas de Portugal, vamos aprendendo sempre coisas. Sempre, sempre, sempre. E estamos cá sempre para aprender. E agradeço a presença de todos. Espero que nos tenham ajudado. As questões realmente que eu vi realmente postas aqui no bate-papo poderão ser colocadas realmente para o mail para o e-mail que a doutora Catarina referiu. E pronto, olha, desejo-vos a todos uma boa noite, tudo a correr bem, beijinhos para todos, abraços para todos e tudo a correr bem, tá bom? Pronto, e eu vou fechar a sala porque eu não sei pôr música. Tá. Beijinhos a todos, tchau, obrigada. Beijinhos, fiquem bem, se cuidem. Um abraço. Sejam felizes, como diz o Raul Salmado. Exatamente, sejam felizes, se cuidem. Isso mesmo. Vou fechar a sala. Yes.